Oi, gente, voltei e hoje com mais um livro para a gente poder trabalhar algumas atividades e hoje é sobre um sentimento que muitas crianças têm, crianças grandes e crianças pequenininhas, crianças grandes e os bem pequenininhos. Embora os pequenos achem que os grandes não tenham esse sentimento, a minha mamãe nunca tem medo. Vamos lá então? O menino que tinha medo, mas muito medo, de Cláudia Martins, da editora Paulinas. E este livro conta a seguinte história. O menino que tinha muito medo, botou um leão para tomar conta na porta da frente. Na janela, plantou flores carnívoras. Nos fundos dependurou um retrato da avó, bem do jeito que acordava, sem dentadura. Parece que funcionou. Ninguém passou nem perto, nadinha entrou. Nem a noite, nem o vento, a alma penada, o marimbondo e o pensamento. Olha um retrato da avó. O medo ficou lá fora. Rodopiou com as ventanias e achou tudo muito frio, muito escuro e muito chato. Gostava mesmo era de gente. O medo, então, se espichou pelas ruas, se embarafustou nas casas, assombrou os noticiários, se enfiou nas ideias e amoleceu as valentias. E todo mundo ficou com medo, mas muito medo. Medo de ladrão, medo de vaca brava, de barata e perereca, de assombração, medo da noite, medo do dia e medo do que não conhecia. E ainda apareceu outro medo enorme, o medo do medo aumentar. Pensaram e saíram todos à rua para reclamar que a vida não podia ficar assim, que as autoridades tinham de dar um jeito, que só a união venceria o medão. Mas foi só escurecer que não sobrou ninguém. As autoridades chamaram os cientistas e sábios para que criassem a coragem. Inventaram uma bem grande, com vários metros de altura, muita ousadia de largura e bastante esperança de profundidade. Ah, e pernas bem compridas, caso fosse preciso correr. A coragem, gente. Um tempão depois, os sábios e os cientistas fizeram uma descoberta inacreditável. O medo não existia em lugar algum do mundo. Nem um tiquinho, um bocadinho, uma ninharia de medo. Mas onde então ficava o medo? Ah, o medo ficava dentro das pessoas. Isso mesmo, morava na cachola de cada um. Isso só piorou as coisas. Significava que para qualquer canto que o sujeito corresse, a tremedeira e o piriri iriam juntos. Todos ficaram apavorados e levaram os seus medos para a rua. Reclamaram, protestaram, apitaram e exigiram solução das autoridades. Mas quando começou a escurecer, correram todos para casa. As autoridades, os cientistas e os sábios criaram um monte de remédios para acabar com o medo. Comprimidos, xaropes, abafa-susto, espalha-espanto, tranca-pum. E as pessoas tomavam coragem, todo dia, cada vez mais e mais. Foi aí que fizeram uma nova descoberta. E essa era inquietante. O medo podia salvar vidas. Isso mesmo. E quem não tinha muito medo, corria muito risco. Risco de sair por aí na escuridão e ser devorado por bichos famintos. Risco de cair num buraco mais fundo que o mundo ou ser arrastado por tempestades. E assim descobriram um novo medo. O medo de perder o medo.
Todas as pessoas estremeceram, mas decidiram cuidar dos seus medões e conhecê-los melhor. Queriam saber de onde vinham, como foram aumentando de tamanho, crescendo de susto e arrepio. E o que os medos comiam além do sossego das pessoas? Comiam a calma? A alma? Comiam a paz? Levaram os medos para passear à luz das tardes, respirar as nuvens e seguir suas histórias. Quem sabe ficavam mais mansos? Todos os dias olhavam o medo bem nas fuças e o alimentavam com papinhas, conversa mole, carochinhas, e cantavam canções de ninar para que o medo dormisse mais cedo. Os medos estavam amedrontados. E se ficassem imprestáveis? Afinal, nasceram para ser tenebrosos, medonhos, horripilantes, insuportáveis, apavorantes. E logo que escureceu, deram no pé. Só ficaram os medinhos, pernas curtas demais para correr. O menino que tinha medo, mas muito medo. Esse livro é muito bacana para trabalhar de uma forma bem lúdica o medo. Medo que a gente tem de muitas coisas e que as crianças também têm, né? A gente tem medo de bichinho, a gente tem medo de algumas situações, a gente tem medo de algumas pessoas. E aqui a gente pode trabalhar a questão do medo, né? De construir de repente com sucata ou com argila, o nosso monstro do medo, o que ele tem, né? O que me faz sentir medo? Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. A gente pode trabalhar inclusive os sentidos, né? Para ficar mais perceptível o que me faz sentir medo. A gente então pode trabalhar com esse monstro de repente ou desenhar ou construir esse monstro, né? Esse monstro do medo, o nosso monstro do medo. Nós podemos construir também a coragem, né? E depois, quem sabe, fazer uma encenação entre este medo e essa coragem, para eles irem conversando, né? Esses dois personagens que a gente tem dentro da gente. Outra coisa que eu acho muito bacana para trabalhar sobre a questão do medo, e trata muito nessa história, é a questão do tamanho, né? Então, eles foram... tem os medinhos e tem os medões enormes. E uma atividade que é muito legal para a gente fazer a criança enxergar isso é o teatro de sombras. A gente pode também construir com as crianças ou com os nossos pacientes, né? Aqueles personagens que são só um contorno e colocar num palitinho e trabalhar construir um teatro de sombras que pode ser pequenininho e mostrar para elas como é que funciona quando a gente coloca a luz, né? O teatro de sombra é aquela luz no fundo e quanto mais próximo da luz, menor esse medinho fica, esse personagem fica. Ou seja, quando a gente conhece o nosso medo, quando a gente se aproxima dele e começa a entender, ele vai diminuindo. Quando ele está longe da luz, aquele monstro fica enorme. E é assim na nossa vida também, né? Tudo aquilo que a gente desconhece parece muito mais assustador do que aquilo que a gente vai ver, vai conversar, vai se aproximar, vai compreender e o nosso medo vai diminuir. Importante também conversar sobre a importância do medo, porque é um sentimento que a gente não gosta de ter, mas ele é um sentimento de preservação, ele é um sentimento super importante, tanto para os adultos quanto para as crianças. É uma atividade muito, 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 muito bacana, essas que eu sugeri. Se você tiver alguma outra que você possa também compartilhar com a gente, vai ser muito, muito legal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.